Cargas elétricas em campos magnéticos. Hoje eu quero mostrar como utilizar este conteúdo multimídia para estudar o efeito dos campos elétricos e magnéticos em cargas elétricas. Inicialmente vamos ver o efeito dos campos elétricos sobre as cargas elétricas. Aqui tem uma partícula positiva, ou uma partícula carregada positivamente, que vai ser lançada num campo elétrico com a velocidade, digamos, de 1 metro por segundo na mesma direção e sentido do campo. A partícula é acelerada. Isso ocorre porque a força tem a mesma direção e o mesmo sentido do campo. Se a carga fosse negativa, a força elétrica seria em sentido contrário ao do campo. O resultado é que a aceleração também é contrária ao movimento inicial, ou seja, a partícula desacelera, para e inverte o sentido. Vamos ver de novo. Força negativa, velocidade de 1 metro por segundo, vou aumentar a massa aqui para que ela se desloque uma distância maior. Ela se desloca na mesma direção e sentido, mas com a velocidade diminuindo até que ela para e o movimento se inverte. Isso ocorre porque a força sobre uma carga elétrica negativa tem sentido contrário ao do campo elétrico. Se a partícula for lançada perpendicularmente às linhas de campo, o campo não vai interferir na velocidade perpendicular, mas uma outra velocidade vai surgir, uma velocidade paralela vai surgir. No caso aqui, uma carga elétrica negativa, vai surgir uma velocidade no sentido contrário das linhas de campo. Resultado, uma curva, conforme você vê ali. Se a carga for positiva, ela vai fazer uma curva da mesma maneira, só que para o outro lado. E o efeito do campo magnético sobre as partículas elétricas em movimento nós vamos ver no outro simulador. Este simulador permite analisar o efeito de um campo magnético sobre uma carga elétrica em movimento. Eu tenho aqui duas regiões onde há dois campos magnéticos. Aqui as linhas de indução magnética estão saindo do plano, aqui as linhas de indução magnética estão entrando no plano. Aqui a partícula elétrica que é lançada perpendicularmente. O movimento que ela realiza é um movimento curvo. E isso é devido ao fato que a força aqui, em verde, a velocidade e as linhas de indução magnética sempre são perpendiculares entre si. Então, usando a regra da mão direita, eu uso o dedo médio na direção da velocidade. Dedo médio, velocidade. O dedo indicador na direção e sentido da força. E o polegar vai indicar o sentido do campo. Então aqui tem que ser o dedo polegar entrando no plano. O médio indica a velocidade e o dedo indicador vai indicar a direção e o sentido da força. Veja na continuidade ali. Vou esperar ele passar lá para cima e vamos ver de novo. Aqui já dá. Então, dedo médio, velocidade. Polegar, aqui saindo. Então o polegar tem que estar para cima, indicando o sentido do campo. E o indicador vai mostrar o sentido da força. Então em verde aqui é a força magnética, ou eletromagnética. E este outro simulador que também é muito interessante. Ele é tridimensional. Ele possui campo elétrico e magnético e a partícula pode ser lançada em qualquer direção. No caso padrão aqui, se eu lançasse a partícula, veja, eu tenho um campo elétrico só na direção negativa de x, a direção positiva de x está aqui, o campo elétrico tem direção negativa, e campo magnético na direção positiva z, para cima. E a partícula é lançada com uma certa inclinação ali, em relação ao eixo Y. Veja as voltas que ela dá em 3 dimensões. É bem interessante. Vamos ver uma outra situação. Digamos que eu tenha só um campo elétrico na direção Z e a partícula lançada na direção X. Por exemplo. O que vai acontecer?
ela vai se deslocar, continua se movendo na direção X. Olha, continua se movendo na direção X, mas também na direção Z. E na direção Z ela foi acelerada, por isso essa parábola. Outro exemplo. Se eu tenho só campo magnético, digamos aqui direção Y, e eu lanço a partícula na direção X, perpendicularmente, portanto. Ele faz uma circunferência. Se eu tivesse lançado na direção X, mas no sentido oposto, faz a circunferência para o outro lado. Bom, eu só queria mostrar mesmo que o simulador existe e pode ser utilizado, e bem utilizado, para estudar então o eletromagnetismo.